Esses dias aqui, com um desafio que me foi colocado em mãos de fazer a restauração de uma Bíblia. Olha só, né? Como Deus age em nossas vidas. Me pediram para fazer a restauração de uma Bíblia usada, que já há um tempo estava precisando fazer uma boa de uma restauração. Capa, né? As páginas ali, alinhá-las. Fazer uma restauraçãozinha completa nessa Bíblia. E Deus começou a ministrar no meu coração, né? Com relação a não só no momento que eu estava ali me preparando, organizando os materiais para fazer essa restauração nessa Bíblia. Deus colocou muito forte no meu coração nesses dias para estudar mais próximo o livro de Neemias. Alguns detalhes muito importantes dessa parte da história bíblica. E eu comecei a perguntar ao Senhor, né, mas por quê? Qual era o sentido? Para quê? E Deus deixou bem claro para mim que não era somente para a minha vida, mas para compartilhar essas verdades sobre, né, dessa parte da história do povo de Israel, que está no livro de Neemias, no livro de Esdras, né? Que era não era só para essas verdades, não eram somente para mim, mas para outras pessoas também. Então, decidi, né, organizar essas informações e fazer esses estudos sobre Neemias, sobre restauração, aqui para o canal. Tem mais outras pessoas também, outros lugares que também serão beneficiados com essas mensagens, com essa mensagem, com essa pregação sobre, né, restauração, sobre Neemias. E eu apenas estou aqui para obedecer a esse Deus maravilhoso que colocou essas verdades e tem colocado esses estudos diante de mim para eu poder compartilhar com cada um. Amém? Então você segue comigo nessa jornada. Sou a missionária Elisângela, uma serva do Senhor, que está me colocando à disposição do reino de Deus para abençoar a sua vida, as nossas vidas, as nossas famílias. Fica comigo nos próximos minutinhos e vamos caminhar nesse texto maravilhoso. Amém? Primeiro de tudo, vamos entender então o que é de fato o ato de restaurar, né? Ou seja, né? Restauração é um ato de restaurar, é reparar, restabelecer algo que foi danificado ou perdido. Pode se referir a objetos materiais, condições de saúde, né, de uma pessoa. Tudo isso é restauração. Mas com relação a objetos, o objetivo então é devolver essa peça ao seu estado original ou próximo dele. Com relação à saúde, uma recuperação do vigor físico, mental, após uma doença, uma lesão, um período de estresse, talvez. Mas o que a Bíblia fala sobre restauração, ela aborda a restauração espiritual como um processo de cura do nosso interior e uma renovação do nosso relacionamento com Deus. Isso incluindo um arrependimento, perdão e uma busca por uma vida alinhada aos princípios de Deus. Com base nisso, né, minha busca nesses dias é mergulhar mais e mais na palavra de Deus, para que através dela eu e você possamos trilhar essa nova jornada. Possamos entender e viver esse processo de restauração em nossas vidas. O meu desafio a você nesses dias, e estou pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos revele em qual área das nossas vidas necessitamos dessa restauração. Seja ela em relacionamentos, seja ela na nossa saúde física, mental, seja uma restauração material, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus sabe, e Ele nos garante a restauração como promessa. Ou seja, uma promessa de que todo aquele que o busca e confia na sua graça vai alcançar. E para termos esse entendimento, como eu falei, esse entendimento profundo da palavra de Deus, o desejo nosso vai ser mergulhar no livro de Neemias e entender o que significa aquela restauração daqueles muros de Jerusalém, o que eles têm a ver com a nossa vida nos dias de hoje.
você aceita o meu convite? Creio que será maravilhoso e também muito desafiador, mas ao final desses dias não seremos mais os mesmos. Amém? E nesses dias gostaria de falar muito com cada um de vocês sobre oração, uma oração que agrada a Deus, sobre relacionamento com Deus, né? A importância desse relacionamento com Deus, também sobre o poder da oração, né? Como eu já falei sobre a oração, mas sobre o poder dela. Uma oração que agrada a Deus, uma oração que obtém respostas, né? Mas já de antemão, eu já quero, deixar 2 palavras para você, que Deus tocou muito forte no meu coração ontem ainda, quando eu, um pouco antes de me preparar até para dormir, tendo aqueles últimos minutos diante de Deus, pedindo a confirmação da parte dele sobre essa série de mensagens, superficialidade e comprometimento. O que será que essas 2 palavras têm a ver com esse assunto que Deus tem colocado em nossos corações? Superficialidade e comprometimento tem a ver com o nosso envolvimento, nossa entrega naquilo que oramos, naquilo que é objeto da nossa oração. Como assim? Uma superficialidade apenas é quando mencionamos ou comunicamos algo a Deus. A questão é, será que, por ser superficial, será que eu estou tão interessado assim como naquilo que eu estou pedindo a Deus? Se eu mesmo não demonstro tanto interesse naquilo, será que Deus deveria estar interessado? É uma oração muito superficial, é um pedido muito superficial. E um pedido com comprometimento, uma entrega com comprometimento, é uma luta com Deus. Jacó teve uma experiência como essa, Ana, né? É uma luta com Deus até obter a resposta, né? É uma luta até obtermos a resposta. Ou seja, né? É nós orarmos tanto ao ponto de mover a mão de Deus, né? Não que a gente vá mudar a vontade de Deus, jamais a gente vai mudar a vontade de Deus, mas nós podemos mover a mão de Deus, mover a mão de um Pai amoroso que quer nos dar a resposta daquilo que pedimos. Isso é apenas um pequeno fragmento de tudo aquilo que Deus irá ministrar em nossos corações nesses dias com relação à restauração. Você se permite ser restaurado pelo Espírito Santo de Deus? Então, te aguardo nos próximos vídeos. Se assim Deus nos permitir, quando Deus nos permitir, porque esses vídeos, essas mensagens, esses estudos, essas reflexões, acima de qualquer coisa, estão sujeitos e submissos à vontade de Deus. Quando Ele quer, como Ele quer, assim eles são produzidos. E eu agradeço essa oportunidade de Deus.